Oi, eu sou Flávia Garcês e hoje eu quero falar com você por que é fundamental quebrar o padrão para você conseguir lotar a sua agenda de atendimentos particulares. E para começar, o que é isso padrão? O que é padrão? Eu já venho falado bastante sobre isso ultimamente. Padrão é um hábito que nós construímos desde a nossa infância e nos foi ensinado que aquela forma de fazer é a forma certa, ou que aquela forma de pensar é a forma certa. Eu já até falei em alguns posts anteriores sobre essa questão da forma, é como se formatasse aquilo como uma verdade pra gente e a gente possa acreditar que é daquela forma que funciona. Então vira um padrão, uma forma de funcionar que se torna tão habitual que nós nem percebemos que seguimos aquilo como se fosse uma cartilha, como se fosse uma norma, como se fosse uma verdade. A questão é que muitas vezes nós somos treinados a construir alguns padrões que nos atrapalham no nosso desenvolvimento, seja profissional, pessoal, enfim. Sim, existem alguns padrões que também nos beneficiam, que também geram crenças fortalecedoras. Essas nós fazemos de tudo para manter. São alguns padrões, algumas formas de funcionar que faz com que as coisas deem certo. Quanto mais padrões nós construímos baseado em crenças fortalecedoras, maiores são as chances dos nossos resultados serem bons. Mas quando esses padrões são construídos em cima de crenças limitantes, nós nem percebemos, mas nos habituamos a nos formatar, a nos limitar, e isso muitas vezes acaba trazendo muitos prejuízos para a gente na nossa vida, principalmente a partir da vida adulta. E traduzindo aqui para o nosso tema, qual foi o padrão que nós fomos treinados? Nós, profissionais da saúde, fomos treinados a acreditar que só é possível encher a nossa agenda de pacientes se forem de convênios. E na condição dos médicos, o treinamento deles foi um pouquinho diferente. Eles foram treinados a acreditar que só é possível ser bem remunerado e ter um rendimento satisfatório se tiver lotado a sua agenda de plantões e também de pacientes de convênio em seus consultórios. E qual o padrão que nós não fomos treinados? Nós não fomos treinados a acreditar que é possível encher as nossas agendas de atendimentos particulares, de pacientes particulares. Nós fomos treinados a acreditar que só é possível o que a maioria das pessoas conseguem. E o legal é que da mesma forma que pode ser construída uma crença limitante, pode também ser construída uma crença fortalecedora, entendeu? Gente, isso é muito sério. Nós fomos todos, não só no contexto profissional, mas de uma forma geral, muito mais treinados em crenças limitantes do que fortalecedoras. E isso é possível ser superado. Como? Entendendo que é polar. Existem as pessoas que acreditam e existem as pessoas que não acreditam. Mas não é porque eu não acredito que tem pessoas que não conseguem, entendeu? Observa ao seu redor. Se você, como eu, como nós, profissionais da saúde, percebe que é muito mais comum pessoas encherem suas agendas de pacientes de convênio, é naturalmente mais difícil encher as suas agendas de pacientes particulares. Mas eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma pessoa que consegue isso, que consegue encher as suas agendas de atendimentos de pacientes particulares e se tornam referência, se diferenciam do que é comum. Faz sentido? Pensa aí se você não lembrou de alguém que se diferencia nesse sentido. Essas pessoas, assim como nós, muitas vezes ouviu que não era possível, mas o que ela fez? Ela não acreditou que não era possível. Foi lá, tentou e deu certo. Ela construiu uma crença fortalecedora.
ela não fortaleceu a ideia de incapacidade em relação àquilo. É isso que muitas vezes as crenças limitantes nos provocam, entendeu? Gente, eu sei que é difícil. Eu mesma, quando tinha esse sonho de encher a minha agenda de atendimentos particulares, ouvia muitas pessoas reforçando ao meu redor o tempo inteiro que isso não era possível, que eu estava viajando, que isso era uma fantasia, de que não era possível, de que está muito distante da realidade, até que eu virei para mim mesma e falei: peraí, não pode ser, gente, não tem lógica isso. Eu banquei a dúvida, eu banquei desacreditar do que a maioria estava falando. Eu precisei ter coragem de não seguir a manada, entendeu? E é só por isso que, não sei se você sabe disso, 85% das clínicas e dos consultórios da área da saúde tem como carro-chefe, como principal ganho da sua clínica, do seu consultório, os atendimentos por convênio. Porque foi no efeito manada, não acreditou que isso seria possível. Ah, essa é a realidade, eu não tenho o que questionar. Simplesmente é assim, eu vivo da forma que as pessoas disseram que funcionam, ok? E o que eu percebo que acontece é que acaba que isso desvaloriza muito os profissionais da saúde. Porque eles, como, imagina comigo, como a maioria acredita que só é possível encher suas agendas com convênio, é natural que eles se enquadrem nesse formato e faz parte do grupo que, sem intenção, acaba desvalorizando o profissional de saúde. Porque todos nós sabemos, vamos lá, você que atende convênio já sabe disso. Os convênios, em sua maioria, pagam muito pouco. Nós, profissionais da saúde, ficamos limitados a uma quantidade de ganho, porque a nossa agenda é limitada dentro de um tempo, e para você ter condição de aumentar o seu ganho, você tem que aumentar em horas. E eu conheço psicólogos que, para conseguir ter um rendimento mais ou menos, trabalha 10 horas por dia. Gente, isso é desumano, desumano. E aí, por outro lado, quando a gente pensa no aspecto de vocês médicos, o que acontece? Para conseguir ganhar o mínimo, o razoável, para justificar tanta entrega, acaba fazendo o quê? Acelerando o tempo da consulta. A maioria das consultas giram em torno de 15, 20 minutos quando está relacionada a convênio, porque não tem jeito. Se você fizer uma consulta de meia hora com cada paciente por convênio, no final das contas vai sobrar quase nada depois que você tira todos os seus custos com a manutenção de uma clínica, de um consultório, da sua secretária, enfim, não sobra. Então, para conseguir fazer dinheiro, tem que aumentar muito a quantidade de atendimento por dia. E isso quer dizer que naturalmente diminui a qualidade do seu atendimento. Ou não? Gente, apenas 15% das clínicas que fazem atendimentos voltados a profissionais da saúde têm como carro-chefe os atendimentos particulares. 15% é muito pouco. É assim, nossa, 85% carro-chefe é convênio. E 15% o carro-chefe é atendimento particular. E você sabe por quê? O que faz aumentar a quantidade de pessoas querendo fazer parte desse grupo dos 15%? Porque não estão aguentando mais a desvalorização, o cansaço, a falta de tempo e a dificuldade de se sentir realizado profissionalmente, porque quando você trabalha demais para ter resultado, aquilo de certa forma vai te deixando frustrado, vai gerando uma insatisfação profissional
Eu tenho escutado muitos médicos dizendo que foi o tempo que medicina dava dinheiro. De uma certa forma, nós profissionais da saúde, desde a nossa graduação, pelo menos foi assim comigo, eu já ouvia os professores dizendo que psicologia não dá dinheiro. Esse aspecto está novo para a classe médica, porque antigamente, há um tempo atrás, era fatal, assim, se fazia medicina, tinha uma tendência bem boa a ter um ganho financeiro mais justo, você ser recompensado pelo seu trabalho de forma mais garantida, mas as coisas não estão sendo bem assim mais. A maioria das pessoas que eu acompanho, dos médicos que eu acompanho, me relatam a dificuldade de conseguir viver uma vida minimamente confortável com a forma que a medicina está sendo colocada hoje. Para ganhar dinheiro, tá tendo que fazer muito plantão, trabalhar demais, tá? Assim, não sobra tempo para ficar com a família, para descansar direito, para curtir. Às vezes precisa emendar um plantão em outro, enfim. É muito cansativo, é muito desgastante. É uma desvalorização surreal para o tamanho da entrega em estudo, em aperfeiçoamento, em qualificação, entendeu? Então, gente, não dá mais para viver trabalhando desse tanto para ter um mínimo de recurso, de qualidade de vida, de retorno, porque isso não é suficiente para trazer realização profissional. Faz sentido isso que eu estou falando para você? Então, a maioria de nós, profissionais da saúde, o que nos motivou a escolher a nossa área, a nossa atuação, a nossa profissão, foi gostar de ajudar, fazer sentido, ajudar a pessoa a ter uma vida melhor, uma qualidade de vida, favorecer o processo de saúde, seja físico ou emocional. Então, isso tudo move muito a gente. E quando você se vê obrigado a ter que fazer consultas mais rápidas para conseguir ter um mínimo de faturamento para pagar tudo e sobrar para você custear as suas necessidades pessoais, você percebe que as consultas precisam ser muito corridas. E quando você precisa disso, quando as suas consultas são corridas, fala sério, você já sabe, não dá para fazer diferença na vida de ninguém. Ninguém fica atendido, nem nós profissionais e nem os nossos pacientes, porque não dá para prestar uma assistência de qualidade em 15 minutos de consulta. Infelizmente não dá. E também não dá para ficar meia hora com o paciente quando você precisa de rapidez para fazer montante de atendimentos no dia para ter um mínimo de faturamento. Percebe? Fica meio que assim, uma encruzilhada, tá? Entre a cruz e a espada. Eu quero prestar um atendimento de qualidade, mas eu também preciso pagar minhas contas, então aí soa a necessidade básica, sobrevivência, eu preciso custear minhas despesas. Então acaba que eu acabo reprimindo o meu tempo de atendimento e isso afeta a qualidade. E aí fica um negócio, uma bola de neve, um ciclo vicioso, todo mundo frustrado e insatisfeito. Faz sentido isso? Então, eu sei e eu concordo que é difícil. Eu lembro que antes, quando eu queria fazer esse movimento de encher a minha agenda com atendimentos particulares, que os colegas me falaram que isso não era possível, eu ficava com receio também. Eu pensava, gente, será que eu tô viajando? Será que eu tô mesmo fantasiando? Será que ninguém paga a consulta? E ainda com essas questões eu pensei, mas não dá para ser feliz desse jeito. Eu vou tentar. Se der certo, fantástico. Eu faço parte de uma minoria. Se não der certo, aí eu vou entender que realmente eu estava viajando, estava fantasiando, mas eu tô numa situação de insatisfação num nível que não dá para viver isso considerando que é normal, que é possível viver assim, entendeu? Essa semana eu estava acompanhando uma médica
e ela está nesse processo de romper, de quebrar o padrão e construir uma agenda de atendimentos particulares. Várias pessoas têm dito para ela que isso não é possível. Mesma coisa que aconteceu comigo, a mesma coisa que acontece com você. Na hora que você vem com essas ideias, as pessoas ficam assim, não viaja. E ela tava me contando nesse movimento de que, meio que nessa angústia também, Flávia, você tem certeza que isso é possível? Porque as pessoas falam com tanta categoria que eu tô viajando, que eu tô fantasiando. Eu fico meio em dúvida se eu não tô acreditando em coisa que não é verdade. Aí eu virei para ela e falei assim: você tem convênio pessoal? Você tem um convênio para o caso de você precisar de uma assistência à saúde? Ela falou: tenho. Tá. Por que você não buscou um acompanhamento no convênio ao invés de vir comigo? Aí ela me respondeu de forma super espontânea assim: ué, porque você não tá lá? Eu falei, exatamente por isso que as pessoas pagam a sua consulta. Porque você não está lá no convênio. Se você estivesse lá, as pessoas não precisariam pagar pela sua consulta. Elas teriam acesso a ela pelo convênio. Mas como você não está lá, o diferencial que você proporciona no seu atendimento vale a pena pagar. Gente, então isso é fundamental também, ok? Não é esse mesmo atendimento que você promove no convênio que você promove no atendimento particular. O atendimento particular é como se fosse um Prime, entendeu? Ele é um atendimento diferenciado. Você não vai ser um profissional de saúde, você vai ser o profissional de saúde para o seu paciente. Você vai ser o psicólogo, o fisioterapeuta, o nutricionista, o médico para ele. Não é qualquer médico, é o médico, entendeu? E para isso, você vai necessitar criar um atendimento Prime, para aquela pessoa entender que existe uma grande diferença entre o nível do seu atendimento e os atendimentos que são acessíveis por convênio. E eu te falo que, na verdade, isso nem é difícil. Porque quando você trabalha por convênio, você não tem tantos recursos assim para se qualificar tão bem. E você não tem tanto tempo para tornar aquele momento para o seu paciente um momento importante de cuidado, de atenção, de valorização. Gente, todos nós gostamos de ser bem atendido. Gostamos de ver aquela pessoa dedicando a atenção e o olhar e o interesse para as necessidades dela. E você sabe que no convênio isso não é possível. E é isso que muda o jogo. É isso que traz uma virada de chave para a qualidade do seu atendimento. Porque se você tem agenda mista, você atende os dois, convênio e particular, você sabe disso que eu estou te falando. Principalmente os médicos na questão do tempo, muda. Quando um paciente está te pagando, você dá uma atenção maior. Porque você precisa que ele entenda que o atendimento para ele é diferenciado. Não, ele vai lá, faz convênio e fica muito mais interessante para ele pagar sua consulta. Entendeu? Às vezes o diferencial só de ter vaga mais rápido não é suficiente para o seu paciente querer pagar sua consulta, senão ele só vai pagar consulta em situações de urgência, entendeu? E por isso que é tão importante fazer uma migração, porque se você sustentar os dois, fica bem complicado de você administrar isso quando o mesmo paciente está no convênio e ele paga uma consulta particular. É complicado isso. Faz sentido? Então, o jeito errado de atender os seus pacientes particulares é a mesma forma que você atende os seus pacientes de convênio. De forma rápida, objetiva, focada só num problema, entendeu? Ela fica num nível de atendimento de convênio. Agora, qual é o jeito certo de você atender o seu paciente de convênio?
atendendo ele de forma a gerar uma empatia, ele se sentir importante, cuidado, atendido. E olha, eu não tô falando mimar o paciente, não. Depois eu vou fazer um vídeo falando exclusivamente sobre isso, porque eu acho isso de fundamental importância. Não é mimar o seu paciente, porque você não precisa se responsabilizar pela melhora dele. Mas quando você tem empatia, entende a dor dele, as dificuldades dele, inclusive a resistência de se responsabilizar pelo tratamento, e você ajuda ele a pensar de formas diferentes, porque você está contribuindo também com ele mudar a crença da forma que ele lida com a saúde dele, da forma que ele se responsabiliza pelos resultados do tratamento, isso também é fundamental. E isso exige tempo, porque você vai estar ali, você pega a sua atenção e olha para a vida do paciente junto com ele, ajudando ele a identificar os aspectos que estão dificultando ele de se responsabilizar pela saúde. Quando a gente pensa assim, de certa forma, todo profissional da saúde vira um pouco terapeuta também. E eu tenho certeza que todos vocês têm essa sensação, que fazem um papel terapêutico junto com a prática clínica. E isso é fundamental, porque ele se sente atendido de forma integral, ele se sente compreendido, ele não se sente errado, porque o que mais tem por aí é as pessoas sofrerem julgamentos, críticas e estarem constantemente com a sensação de que faz tudo errado. E quando você fala, não, vamos olhar para isso, vamos entender como que é isso, o que é possível de mudar em alguns hábitos para que você se responsabilize mais pela qualidade da sua saúde, porque isso é muito importante. Enfim, trazer essa empatia, essa compreensão que é difícil mesmo, enfim. Entendeu? Então, o jeito certo de você atender o seu paciente particular é mostrando para ele uma forma de atendimento diferenciado. É um plus, é um prime, é um atendimento personalité, entendeu? É o seu paciente entender que você compreende a dor dele, que você tem empatia com as dificuldades que ele apresenta e que tá tudo bem ele ter aquelas dificuldades, mas que é possível olhar para essas dificuldades de uma forma mais empoderada, mais capacitada, para gerar as mudanças de hábitos necessárias para ter um resultado melhor na qualidade de vida, da saúde física, emocional, entendeu? Então, fazer isso, gente, gera um encantamento para o paciente. Cada consulta você entrega uma transformação e ele vai associando você como um profissional maravilhoso, que você entende, que você acolhe, que você ensina, que você ajuda, que você não julga, entendeu? E aí, o que acontece quando você faz isso? Ele fica encantado, ele fica agradecido. E aí, o que acontece quando alguém precisa de algo que você faz? Você vai ser a primeira pessoa que vai bater na cabeça do seu paciente. Ele vai te indicar com propriedade. Falar, gente, conheço fulano, que é um profissional maravilhoso. Transformou a minha vida. Cada vez que eu vou lá, eu aprendo alguma coisa nova. Muda a minha vida. Muda a minha visão, me ensina um monte de coisa que a gente não aprende em lugar nenhum, entendeu? É essa a melhor forma de você atender o seu paciente particular. Então é o seguinte, se você quer fazer parte desse grupo seleto de profissionais da saúde que saíram do comum e conseguiram lotar as suas agendas de atendimentos particulares, você precisa mudar o padrão. E para te ajudar, eu vou te passar uma dica prática agora. Anota aí. Você vai fazer o seguinte. Você vai construir uma frase. Ela vai ser tipo uma declaração. No positivo afirmativo. E todas as vezes
que você se pegar duvidando que é possível você encher a sua agenda de pacientes particulares, você vai repetir a sua declaração. Ela vai virar como se fosse um mantra para você. Gente, presta atenção, isso é muito sério. A nossa mente, ela é treinável. E isso que eu tô te ensinando é um mecanismo básico de treinamento da sua mente que vai iniciar o processo de mudança de crença. Você vai criar uma declaração que seja afirmativa positiva, que esteja baseado com a crença, com a possibilidade de você lotar a sua agenda de atendimentos particulares. E todas as vezes que a sua mente trouxer questões de dúvida, você vai repetir essa frase. Quando você fizer isso, você vai estar condicionando a sua mente, você vai estar criando uma crença fortalecedora. E quando você terminar de construir esse hábito, você já não vai mais precisar ficar repetindo ela. A sua própria mente vai trazer ela como hábito e você desmancha gradativamente a crença limitante de que isso não é possível, ou que você não seja capaz, entendeu? Então pode ser qualquer frase que faça muito sentido para você, que traga essa sensação de que você declara a sua intenção de lotar a sua agenda de atendimentos particulares, ok? Eu, Flávia Garcês, farei o que for necessário para fazer a diferença na vida dos meus pacientes. Esse é só um exemplo de uma declaração. Ela precisa estar no afirmativo, entendeu? Veja que nessa declaração eu não enfatizei a questão de pacientes particulares ou de ganho financeiro, porque muitas vezes essas questões soam para a gente como interesse, como algo que não é nobre, entendeu? Então, quando eu associo a minha declaração a algo que vai trazer um ganho para a qualidade de vida dos meus pacientes, aquilo me traz uma sensação agradável, porque combina com os meus valores e naturalmente começa a gerar um monte de transformações dentro de mim que vai favorecer esse processo de o meu paciente valorizar o meu atendimento e, consequentemente, me indicar mais, atribuir mais valor ao meu trabalho e etc. Entendeu? Gente, aumentar a demanda está associado à excelência, entendeu? A atendimento diferenciado. Ninguém me paga a mais porque eu sou legal. Não. As pessoas me pagam a mais porque eu entrego transformação, porque eu agrego valor, porque eu faço a diferença na vida das pessoas. As pessoas associam um bom atendimento que traz resultado, que gera transformação, que altera a qualidade de vida delas, à excelência. E é isso que faz com que elas me indiquem mais. Não é porque eu sou legalzinha, não. Precisa fazer sentido, entendeu? Então, para a gente finalizar, constrói a sua declaração sempre que possível. O ideal é que pelo menos de manhãzinha, antes, assim que você acordar, assim que for possível quando você acordar, você fala a sua declaração em voz alta, para você ouvir a sua declaração. E antes de dormir, você repete em voz alta a sua declaração. E no decorrer do dia, você fala ela mentalmente sempre que a sua mente trouxer algo que vai contra essa crença que você está querendo construir agora. Ok? Gente, toda transformação começa primeiro interna. Isso, esse exercício que eu estou te ensinando, isso que você vai começar a fazer, é um passo importante para gerar novas crenças internas. E essa crença que eu estou te ajudando a construir é uma crença fortalecedora. Novas crenças geram novas ações. E novas ações geram novos resultados. E é isso que nós queremos. Entendeu? A gente não quer só lotar a nossa agenda de atendimento particular. A gente quer se sentir realizado. A gente quer fazer a diferença na vida das pessoas. A gente quer ser uma boa referência para os nossos pacientes. E de quebra, quando a gente realiza isso tudo, o dinheiro vem como consequência. E de quebra, a gente é muito melhor pago por isso. E isso não tem preço. É muito bom.
Gente, vamos sair desse padrão comum de mesmice e fazer parte do grupo mais reduzido de pessoas, de profissionais da saúde felizes e realizados, tá bom? Espero que faça sentido para você esse convite. Ok? Até o próximo vídeo.